Nós começamos a semana passada a estudar o livro de Esther e nós vamos dar prosseguimento. Deixe sua Bíblia aberta em Esther capítulo 1. Na semana passada nós falamos sobre alguns detalhes do capítulo e como ficou extenso, eu quis deixar para hoje a maior parte da aplicação. Nós vamos rever um pouquinho o que nós falamos e aí a gente vai seguindo aqui algumas aplicações. Nós falamos que o livro de Esther, como o de Ruth, não são livros sobre heroínas, mas fala sobre a forma de Deus lidar com o seu povo, e assim, através dos acontecimentos, a gente vê a mão de Deus agindo, protegendo, segurando, providenciando essa proteção para o povo de Deus. É interessante a gente perceber que em momento algum, a gente lendo o livro, a gente percebe assim, esse personagem, ele é muito forte, ele é guerreiro, fez tudo certo e aí conquistou. Não é um livro como quando nós estudamos em Gênesis José, que a gente via ele fazendo as coisas boas e ele crescendo diante do Senhor, estava com o Senhor. É um livro que vai mostrar uma história em que aparentes coincidências vão acontecendo para que o propósito de Deus seja atingido. Não é um livro para que a gente tome ele como, olha, Esther fez isso, então a gente deve fazer dessa forma. Eu estava vendo alguns vídeos do pastor Felipe, que está também estudando o livro de Esther. Uma das coisas interessantes que eu achei na mensagem dele é exatamente ele falando que não tem um padrão de certo e errado. Esse texto não foi feito para mostrar isso é certo, isso é errado, mas para contar uma história. Por exemplo, foi certo Esther se oferecer para ser lá uma das esposas do rei? Ou errado, ela não tinha que ter se envolvido com isso? Foi certo mentir que ela era do povo de Deus, não contou nada para ninguém? É errado? Ou seja, não tem essa ideia, não, agora você deve fazer isso, que é certo ou que é errado. Mas o livro vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. E a gente mais aqui já nas aplicações vai falar sobre isso, Lembra que eu falei domingo à noite? Existem momentos da história que os milagres são tão claros que todo Tem alguns outros momentos que a gente percebe que o que acontece é exatamente como o tempo de Esther, que não há nada tão sobrenatural, nem o nome de Deus aparece no livro, mas o que acontece? A gente claramente vê que Deus está agindo na história. A gente vai falar isso novamente mais para o final. Só vamos rever aqui um pouquinho, Esther capítulo 1. O livro começa descrevendo Assuero e o seu reino e uma grande festa que ele dá. São detalhes muito belos aqui, de poder, de riqueza, taças de ouro, toalhas e toda a beleza do palácio. E nós vimos que esse rei, ele convidou todo tipo de gente, Lembra? Nós falamos que teve 3 festas. Uma festa lá para os seus governadores, uma festa para o povo e até uma festa separada para as mulheres. E nessas festas, a gente percebe que ele tinha total controle. Então nós falamos que a ideia dele não é ser bonzinho, mas ele queria ter o controle, mostrar que ele era superior. E assim
intimidar tanto o povo como qualquer um que tentasse se levantar contra ele. Um detalhe que também eu vi na mensagem do Filipe, quando no versículo 8 fala que bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Eu disse que aqui eles não eram obrigados a beber, né? Cada um segundo a sua vontade. O curioso aqui é que até isso foi prescrito. Ou seja, o rei queria dominar até sobre a liberdade das pessoas. Vocês podem fazer isso. E aí até uma comparação com um pouco que a gente está vivendo hoje, né? Não, você pode sair de casa, ou você não pode sair de casa, ou você pode fazer isso. É um controle sobre as pessoas. E isso aqui, então, mostrava que até mesmo nessa bondade dele, na verdade, é uma bondade que tinha autoridade. Lembrei um pouco da nossa aula de escola dominical, lá da Pax Romana, né? Vocês estão em paz, desde que obedeçam, sigam as minhas ordens, vivam como eu estou ordenando. Então, nesse capítulo 1, nós falamos sobre arrogância em 3 pontos, né? No sentido de que Assuero demonstrou orgulho. O orgulho dele veio através dessa arrogância, de oferecer esse banquete enorme, né? De mostrar-se grande. Veio também na sua embriaguez, porque ele, com a embriaguez, ele perde um pouco do seu controle. E ele já tinha mostrado tudo, né? Mostrou a casa, mostrou os móveis, mostrou a festa, os vinhos. Faltava o quê? Aí eu vou mostrar a minha mulher, né? A minha mulher. A mulher então era uma posse dele, né? Não era mais uma pessoa, uma companheira, era mais uma coisa que ele tinha para mostrar. Só que aí o orgulho, lembra que nós falamos? Precede a queda, porque nessa hora Vasti disse: não vou. Mas o orgulho também segue adiante com um espírito vingativo: não vai, vou te destituir. Mais uma vez ele estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com o seu nome, né? E aí nós percebemos que a rainha foi destronada, a rainha Vasti foi destronada. E aí a gente entra aonde então eu parei na semana passada, daqui para frente que eu parei por causa do tempo. Voltando um pouquinho ao povo, aqui fala sobre a cidade de Suzã. O período deste livro é um período em que já tinha acontecido o exílio e muitos já tinham voltado do cativeiro. Vocês lembram, recordam nas leituras bíblicas? Algumas pessoas ficaram, não foram todos. Esses aqui, alguns dos que ficaram no cativeiro. Muitos depois foram na segunda leva, né, que fala assim. Mas esses que ficaram, e lembra que passou muito tempo, as pessoas morreram, novas gerações nasceram lá, então muitos desses viviam em Suzã, nasceram lá, mesmo sendo povo de Deus, mas já tinham totalmente assim, digamos, estavam quase que desligados, eles só estavam ligados pela fé mesmo, por Deus, mas estavam bem desligados no sentido da sua vida pessoal, dos cultos e tudo mais. Isso é muito ruim, porque o exilado aqui, ele está sofrendo, cercado por estranhos, está oprimido, então ele está em uma situação muito difícil. A gente pode comparar muito com o que a gente vive hoje. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, a nossa pátria está nos céus. Nós vivemos não com a perseguição política, a gente sempre fala isso, mas nós temos a perseguição de estarmos longe de casa, de estarmos distante de Deus. Essas figuras sempre se encaixam dessa forma. Ou seja, nós sofremos por ser estrangeiros vivendo nesse mundo. Até a natureza sofre, a terra sofre. A gente vê aí tanta enfermidade, tanta maldade. É porque é um mundo sem Deus, um mundo em confusão. Ou mesmo tendo ainda a presença de Deus na nossa vida, ainda
estamos incompletos, porque nós não estamos nos céus com Deus. Então, nessa nossa parte aqui, que nós chamamos de aplicação do capítulo 1, nós começamos dizendo o seguinte: o que esse povo estava sofrendo e o que nós também sofremos, duas coisas, duas tentações, assimilação e desespero. Assimilação. Viviam no império, com soldados poderosos, riquezas, como diz lá o comentarista, sentindo o cheiro do incenso oferecido aos templos pagãos. Por que não desistir do lema? Nós somos o povo da aliança de Deus. E juntar-se à multidão? Por que não desistir do lema? Somos povo de Deus, somos povo da aliança. A situação deles não era fácil. Eu acabei de dizer que a maioria já tinha nascido naquele lugar. Porque não vou me assimilar a esse povo, porque não vou buscar os reinos desse mundo. Você vai numa festa dessa enorme, qualquer um de nós, o desejo do nosso coração é: nossa, que bom, eu quero ter esses bens, eu quero morar nessa casa, eu quero ter essa vida desse rei. Nós vivemos num mundo de reinos, por que não assimilar-se ao reino desse mundo? E aí a gente pode dizer: quantos não têm feito isso? Quantas pessoas que conhecem a Deus, que sabem de Deus, também está bem relacionado com os nossos estudos da escola dominical, domingo passado e do próximo domingo, sobre esse viver no mundo, estar assimilando a vida do mundo, o pensamento do mundo. Essa é a maior estratégia do inimigo, de fazer com que nós estejamos buscando a amizade, os prazeres, e nos distraindo, aos poucos, consequentemente nos afastando de Deus. Tiago 4,4 diz: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a gente tem que fugir dessa tentação da assimilação ao mundo. Eu disse duas tentações: assimilação e desespero. Desespero, pense neles, lá em Suzã. Exilados, perseguidos, querem se manter fiéis a Deus, mas não conseguem enxergar saída. Como ficar firme diante das provações, diante de um mundo pagão, diante de um mundo hostil? Aparentemente resistir é inútil. Muitas pessoas não querem viver o mundo, mas infelizmente, no lugar de viver o reino de Deus, de tomar a posse de Deus, eles entram em desespero, porque eles percebem que o mundo não é o melhor, não é o ideal. Mas entra em desespero porque não vê a saída, não consegue enxergar outra saída. Como a gente pode resistir a essas tentações? Baseado no que nós lemos no primeiro capítulo, o que nós vimos? Ao mesmo tempo que esse capítulo constrói um poder enorme, Assuero, o seu reino, os seus tesouros, no próprio capítulo há uma desconstrução deste reino. Ele começa como poderoso, os seus 7 governantes. O comentarista diz que ele termina como Assuero e os 7 anões, né? Parece que viraram piada, porque a lei que eles fizeram chega a ser ridícula, né? Que nem uma mulher pudesse se levantar com seu marido, cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo, etc, etc. A vergonha que ele passou, como eu disse, ele podia ter deixado por menos, né? Brincado na história, que quando você passa uma vergonha e você assimila, a coisa apaga. Mas aquele que apela, né? Aquele que realmente assume que foi envergonhado, ele que vai ser motivo de piada.
porque ele ficou bravo, ofendido, agora que todo mundo iria rir dele, se ele mesmo tivesse rido dele. Mas o que acontece aqui então? Para a dupla tentação da assimilação e desespero, o livro de Esther oferece uma dupla resposta. A primeira, a sátira. Em primeiro lugar, ele satiriza o império, zombando de sua alegação de poder e autoridade. Alguém que é temido, alguém poderoso, e de repente você vê aquela pessoa, digamos assim, de calça curta, digamos, mostrando que não é tão poderoso assim. Ele conseguia governar, ganhar grandes guerras, mas não conseguia mandar na sua mulher. Isso acontece muito, quando nós olhamos para o mundo, ele parece tão forte, mas ele não é nada. Algumas pessoas que demonstram ser tão acima de nós, demonstram ao mesmo tempo não são nada. O livro de Esther mostra que o grande império não é, afinal de contas, governado por gigantes temíveis, mas por burocratas insignificantes. A segunda questão é perceber que Deus está constantemente operando neste mundo, de uma maneira totalmente diferente. É ver que Deus está operando nesse mundo. Os reinos caíram. Lembra que nós falamos que aquele que acha que governa porque é poderoso, ele já caiu. Porque todo poder, toda autoridade vem de Deus. É Deus que nos dá essa autoridade. E Deus tira a autoridade também. Mas algo interessante, agora eu vou entrar no ponto que eu já, de certa forma, comecei a dizer, é que o livro de Esther mostra Deus operando, mas de maneira diferente. Vamos dizer, por exemplo, diferente do Êxodo. Como que aparece a ação de Deus lá no Êxodo? Trovões, raios, intervenções dramáticas, 7 pragas, etc, etc. Heróis como Moisés, Arão para conduzir o povo, com milagres. E o livro de Esther? Vemos Deus operando de maneira invisível, nos bastidores. Aí ele cita aqui, um comentarista, há apenas providência aparentemente comum. Eu achei interessante essa ideia de uma providência aparentemente comum, porque é a que mais existe. A evidência da mão de Deus, mas de forma silenciosa, operando em detalhes pequenos, em algumas questões pequenas da nossa vida. Uma mudança de emprego, ou uma enfermidade, ou uma visita que você recebe, ou que você faz, ou uma viagem. Deus operando em coisas naturais. E é isso a gente pode chamar de invisibilidade de Deus. Momentos e circunstâncias que aparentemente são comuns, até chamamos de coincidência, mas nesses momentos, o que está acontecendo? Deus está operando fortemente. E eu pensando nessa invisibilidade de Deus, eu pensei também que a gente corre um certo perigo da invisibilidade do inimigo. Porque às vezes uma coisa pequenininha, que você acha que não tem nada demais, é uma portinha que você está entrando para agir conforme a vontade do inimigo. Mas vamos falar mais sobre a invisibilidade de Deus. Quando a gente não vê nem o nome de Deus escrito aqui no livro de Esther e Cantares, que não tem a palavra, o nome de Deus, eu creio que é uma forma de exatamente já estar mostrando isso, que embora não exista o nome, mas a mão de Deus está movendo a história.
De repente, uma festa, que era só para ser uma festa, vira um momento de deposição de uma rainha. Mais à frente, na escolha de uma nova rainha, um detalhe, o outro, Esther está lá entre as mais importantes. E a gente vai ver isso no livro todo, porque a mão de Deus está sobre todas as coisas. E lembra que eu disse que o livro não fala muito sobre bom e mal, não. Esther casou-se com o rei e mentiu que era cristã. Então é assim que devemos fazer, né? Vamos casar com alguém lá mentindo que nós não somos. No rei não disse que no texto é muito difícil saber se foi certo ou se foi errado, né? É Mordecai, né, que falou para ela mentir a respeito de ser judeu ou não, de ser de família judaica. Errado, certo? A questão não é essa. Deus age tanto por intermédio das ações erradas do homem, como das ações corretas do homem. Espero em Deus que a gente esteja na parte boa, né? Que a nossa ação correta esteja fazendo com que assim Deus esteja agindo, pelas nossas boas obras. Mas lembra de José? Deus agiu tanto na vida de José, como agiu na vida dos irmãos que venderam José. Tudo estava diante da mão e do propósito de Deus. Então, a importância aqui não é saber quem que é o certo, quem que é o errado, quem que é o herói, mas é que Deus está agindo através de um rei mau, através de uma mulher, através de um outro perseguidor do evangelho, etc, etc. Às vezes a gente ora e não vê a resposta de Deus. Deus não respondeu? Às vezes a gente passa e acorda de manhã e vê tanto problema, né? Onde está Deus? Essa é a pergunta do ímpio, né? A gente não faz esse tipo de pergunta, espero que não. Mesmo na invisibilidade de Deus, Deus está operando o seu plano. E olha que está chegando a hora, né? Em breve isso termina. Lembrei da passagem de Jó 35:14. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. A gente é bem curioso, né? Quer que as coisas se resolvam rapidamente. Mas uma coisa que a gente não pode ter é pressa, ansiedade nesse mundo. Porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus. As coisas certas. Eu não vou deixar de ser ansioso porque eu sou forte, porque eu sei das coisas. Eu só vou deixar de ser ansioso quando eu entrego nas mãos de Deus. Quando eu confio em Deus a minha vida. Em resumo, o que esse texto nos ensina? Os reinos do mundo são oferecidos aqui. E eles mostram-se muito belos, mas no fundo não dão em nada. Diferente do reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno. Embora nós possamos perder algumas coisas desse reino do mundo, nós temos o reino eterno. Eu quero só falar um pouquinho sobre esse tema, peregrinos. Estava tentando lembrar se foi um domingo de manhã ou foi uma outra quarta-feira, mas eu já falei um pouquinho sobre isso. Lembrando de uma passagem de Hebreus 11, foi um pouco na escola dominical também, que lá falam que os homens da fé lá, né, morreram sem experimentar aquilo que eles esperavam. E lá diz: mas eles aspiravam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha que interessante isso. Por que Deus não se envergonhou deles?
porque eles aspiravam uma pátria superior. Qual é a nossa aspiração, o nosso desejo? Nós cantamos há pouco o cântico Buscai primeiro o reino de Deus. Todos nós queremos as demais coisas também que serão acrescentadas, né? Mas elas não são prioridade, elas não são a nossa principal aspiração. Lembra das duas tentações? Muitas vezes nós sofremos essa tentação que nos leva a aspirar o mundo, assimilação e desespero. Essa primeira assimilação. Como peregrinos, nós devemos aspirar uma pátria superior. 2 Pedro 2:11 diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É muito mais fácil a gente lembrar que nós somos peregrinos. Mais fácil para quê? Para viver melhor nessa vida. Porque quando você acha que a sua pátria é essa, você vai viver em constante desespero e ansiedade, querendo que ela seja perfeita, que os problemas todos se resolvam. Mas quando você sabe que você está numa viagem, num caminho, não é da sua conta aquilo que está ali. Você está numa viagem, está lá num hotel lá. Você tem alguma preocupação com a torneira pingando do hotel? Não, você pode até avisar o dono do hotel lá. Você vai voltar para sua casa. É ali que você tem que ter a sua atenção, sua preocupação. As dificuldades que nós enfrentamos, isso a gente tem dito várias vezes, muitas vezes serve para nos mostrar que nós não estamos em casa ainda, mas a caminho de casa. As dificuldades que enfrentamos na vida têm como um dos objetivos nos dizer: você não está em casa, está a caminho de casa. Não está muito confortável. Se ficar confortável demais, para que eu quero outra coisa senão esse mundo? Quando nós viajamos, nós ficamos felizes, mesmo diante das dificuldades da viagem, porque em breve chegaremos ao nosso destino. O peregrino tem o coração e os seus desejos maiores no céu. Tem uma ilustração, não sei até que ponto o rapaz aqui forçou a amizade aqui, mas a ilustração é a seguinte: tinha uma jovem, queria encontrar com seu noivo, uma jovem muito rica, e ela chegou lá para pegar o seu trem, lá é coisa antiga, né? Pegar o seu trem, e o rapaz que pegava o bilhete falou: olha, o senhor pode entrar, mas não pode levar bagagem, tem um excesso de bagagem, né? Você só pode levar essa bolsinha aqui. E ela olhou para a bagagem, olhou, pensou e disse o seguinte: eu vou ficar. Eu vou ficar. Diz que no dia seguinte chegou lá uma carta para ela, um telegrama, e estava escrito o seguinte: minha querida, estou escrevendo para pedir-lhe que não me procure mais. Ela estava indo para o casamento. Meu amigo que recolhe as passagens me disse que você preferiu ficar com as bagagens a ter que me encontrar sem elas. Não o culpe, nem o chame de fofoqueiro, pois fui eu mesmo que pedi para que ele inventasse a história da cota das bagagens. Queria ter certeza de que me amava de fato e de verdade. E verdade, mais do que as riquezas dessa vida, a que estava tão acostumada. Infelizmente, pude ter a comprovação de que não. Adeus. Falei que ele forçou um pouquinho, né? Mas tudo bem. A ilustração é só para ilustrar mesmo. E lá no comentário dizia o seguinte:
Jesus fala que nós não devemos ter amor às coisas desse mundo, nem nos conformar com elas, as bagagens. Devemos segui-lo, ele não nos deixa órfãos. Ou seja, não ame mais as bagagens desse mundo do que o noivo. O trem já está para partir. Achei que encaixa muito bem com o nosso tema peregrinos, né? Como peregrinos, não ame mais as bagagens desse mundo do que o noivo, do que Cristo, do que Deus. Eu creio que quanto mais a gente tem conhecido a Deus, mais a gente tem vivido isso, né, irmãos? Essa é a verdade. Temos o sustento, temos mais ou menos, às vezes sim, tem mês que tem um pouco mais, tem mês que a gente tem um pouco menos, tem um dia que a gente pode fazer uma viagem, outro dia não pode fazer nada, mas isso não deve alterar a nossa alegria, a nossa paz. Quando nos faltam as coisas, nós continuamos gratos a Deus. Eu estava dirigindo, a gente pensa, né, fica tá sozinho, né, e eu falei, que gratidão a Deus por estar saudável, se sentindo bem, né, saudável. Ao mesmo tempo eu já consertei, mas Senhor, se eu não estivesse assim, eu também estava grato a Ti. Não é verdade? Que gratidão que nós estamos aqui hoje. Acredito que todos estão saudáveis. Que gratidão, sim. Mas e se não? Então sempre, por que isso acontece? Porque nós somos peregrinos, e nós sabemos que o mais importante está garantido, que é a nossa vida com Deus. Vamos parar por aqui? Então, na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 2. Eu acredito que é um capítulo menor, tem 23 versículos, tem aparentemente um a mais, aparentemente não, certamente tem um a mais do que o capítulo 1, mas parece que são menos detalhes. E a gente vê como é que vai fazer, a gente vai estudando.